fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Deus. A Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, né? A palavra do Senhor diz que tu passares pelo fogo, não te queimará. E se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar. Porque o nosso Deus ele é conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém? O momento da oferta, pastor Paulo. Glória a Deus, aleluia. Amados, vamos abrir nossas Bíblias, e agora nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Em Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35. Verso 21
Amém? Nós, quando falamos aqui de dízimos e oferta, como todos já sabem, mas está sendo filmado, e às vezes pode ter alguém que esteja vendo que não sabe. A oferta e o dízimo é voluntária. Você vai dar segundo a deliberalidade do seu coração. Ou seja, não é nada por força, não é nada por opressão, por peso. Você faz segundo o desejo mais profundo do seu coração em abençoar. Amém? E aqui em Êxodo capítulo 35, verso 21, diz assim: e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, e todo o vaso de ouro. E todo homem ofereceu oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras e peles de camelo, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Esse texto é interessante porque ele dá uma diversidade de ofertas. E aqui a gente entende que oferta hoje são valores, a gente deposita valores, ou seja, é o dinheiro, você ganha o seu valor, o seu dinheiro, e você tira parte desse dinheiro, a quantia que você pôs no seu coração, e oferta ao Senhor, dizima ao Senhor, dá uma oferta alçada ao Senhor, como por exemplo, nós temos aqui a campanha Eu Amo a Minha Igreja, é uma campanha voluntária de um valor prefixado para ajudar no aluguel desta obra, que é no valor de R$100, é uma oferta alçada. Você vai fazer isso porque você é obrigado? Não, você vai fazer isso se você quiser, se você puder. E aqui é um bom exemplo, porque eles traziam várias coisas. Quer ver outro exemplo de oferta? É a sua presença nos cultos. Um bom exemplo de oferta é quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você prega o Evangelho, quando você oferta a sua vida em todas as áreas em prol do reino de Deus. Então, oferte o principal, oferte a sua vida a Deus como sacrifício suave, sacrifício agradável a Deus, que é o seu culto racional, que é a sua dedicação total ao reino de Deus. A irmã Osilda vai estar distribuindo para quem quiser os envelopes de dízimos e ofertas. Amém? Enquanto ela distribui, vamos só fazer um pequeno lembrete. Quinta-feira, toda quinta-feira tem aula de música, instrumentos de sopro aqui comigo às 19 horas, toda quinta-feira. Quem quiser estudar sopro é só vir. Me dá um também, Rosilda, por gentileza. No sábado agora, gente, não esqueçam, sábado às 8 horas, a nossa consagração, a segunda consagração que nós vamos ter. Tivemos a primeira vez, esse mês, né? De novembro, e agora sábado, que já é o início do mês de dezembro, dia 2, às 8 horas, a nossa consagração. Depois, provavelmente, né, pastor? Só em fevereiro, só em fevereiro. Então, não deixem de vir, não percam. Sábado, 8 horas da manhã, consagração. Venha adorar, louvar, orar ao Senhor, buscar pela sua vida, pela sua família, porque quanto mais a gente busca, ainda é pouco, gente. Ainda é pouco. Domingo de manhã temos a nossa EBD às 9 horas e à noite nosso culto de adoração a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Levante o seu envelope. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estão, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, Senhor Jeová, essas ofertas alçadas que o Teu povo está apresentando a Ti em sacrifício vivo, Pai. Não porque, Senhor, o Senhor precisa do nosso dinheiro, mas é uma oferta voluntária, segundo a voluntariedade do nosso coração, segundo as nossas posses, em agradecimento, Senhor, a Ti, porque tudo é para o Senhor, a nossa vida, o nosso trabalho, a saúde que Tu nos dá, tudo é Teu e vem de Ti e para Ti retorna, Pai. Portanto, Tu vem abençoar o Teu povo em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Pastora Luciana, estenda suas mãos para cá, vamos orar pela pastora, como de costume, porque a pessoa que está incumbida de falar da palavra de Deus, ela precisa estar coberta de oração. Senhor Deus e Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que já vem falando aos nossos corações, e agora, Senhor, continue falando através da Tua filha, da Tua serva, Pai, para ministrar aos nossos corações esse estudo maravilhoso que começa hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço essas bênçãos. Amém. Glória a Jesus, nosso Deus, nosso Pai, né? A Ele toda a honra, toda a glória e louvor. Estamos, né, dentro desse desafio, iniciarmos o nosso novo estudo, agora no livro de Daniel, né? Dá um friozinho na barriga, né? A gente estuda, mas mesmo assim a gente fica bem nervosinhos, quando vai ministrar. Abra sua Bíblia aí, capítulo 1. Antes eu vou estar passando uma introduçãozinha do livro, enquanto você abre. Né, o livro de Daniel é da própria autoria do próprio, né, Daniel, cujo nome significa juiz de Deus, ou seja, aquele que julga em nome ou da parte de Deus. Daniel tinha aproximadamente entre 15 e 16 anos, eu vi estudos que é 14, então fica dentro dessa faixa etária aí. Ele era de família nobre, né? Foi levado cativo para a Babilônia no terceiro ano do rei do rei Jeoaquim, né? Que era o rei de Judá na época, por Nabucodonosor. Aproximadamente no ano 607 a 562 a.C. O livro de Daniel é dividido em duas partes, né? Do capítulo 1 ao 6, a segunda parte do capítulo 7 ao 12, são só 12 capítulos. A primeira parte é essencialmente a narrativa e tem um propósito didático, né? Orientar a demonstrar que a sabedoria e o poder de Deus estão infinitamente acima de todas as possibilidades e compreensões humanas. Deus, ele age como quer, na hora que quer, usa o que quer, ele faz do jeito dele, o propósito dele precisa ser cumprido. Segunda parte está entre o capítulo 7 e o 12, contém uma série de visões simbólicas que ampliam e desenvolvem certas noções já esboçadas na primeira sessão, mas agora a linguagem da exposição é apocalíptica. Então tem toda aí uma visão apocalíptica, né? O livro de Daniel é tratado como livro apocalíptico. E Jesus, no seu discurso, lá no Sermão do Monte, capítulo Mateus 24, do 15 e 16, ele disse assim: e Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Então, quem estiver na região da Judéia, que fuja para os montes. E aí vai um alerta, né? Sobre os fins dos tempos, dando autenticidade ao próprio Senhor Jesus, né? Ele cita o livro de Daniel para falar do fim dos tempos, dando autenticidade, né, ao profeta e à profecia de Daniel. E se divide em vários temas. Tem a história de Daniel e dos seus companheiros, tem visões apocalípticas, os 4 animais, o carneiro e o bode, a mensagem do céu e o fim do tempo. Amém? Então, esse é só uma introduçãozinha do livro. Vamos estar lendo o capítulo 1, que é a primeira, com subtítulo, né? Algumas Bíblias, a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. E tem outra epígrafe, a primeira deportação para a Babilônia em 607. Então tem, antes de Cristo, cada Bíblia tem a sua epígrafe, né? Vamos lá. Diz assim: e no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá,
e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eu já quero comentar o primeiro versículo, justamente por essa ideia, né? Que eles, os caldeus, eles tinham essa ideia de que se você vencesse o Deus daquele povo, eles davam a honra ao Deus deles. Então, como na maioria as pessoas desprezam muito o Deus de Israel, não é diferente isso, de muitos milênios, né? Vários anos atrás. Havia essa questão de achar que o Deus de Israel não tem poder. E ele era conhecido, que era o Deus que havia aberto o Mar Vermelho. Então o Deus de Israel era conhecido por isso. Era um Deus poderoso. Então quando houve isso aqui, o Nabucodonosor ele vai para Jerusalém, destrói o templo, pega os utensílios que eram tecidos de ouro, né, coisas preciosas, e leva para a casa do Deus dele, dando a entender que o Deus dele havia derrotado o Deus de Israel. E a gente sabe que não é assim. O mesmo aconteceu também quando levaram a arca de Deus nos dias de Samuel. Eles também colocaram a arca na casa do seu Deus Dagom. Nesse caso aqui, o Deus da Babilônia era Nebo. E no período de Samuel era Dagom. Não sei se vocês já leram a história, né, que eles colocaram justamente lá no templo de Dagom a arca da aliança. E aconteceu que Dagom conheceu prostrado diante da arca da aliança, mostrando que o Deus da arca da aliança era mais poderoso que o Deus Dagom. E eles foram lá, levantaram a imagem de Dagom, e no dia seguinte de novo ele amanheceu, né, prostrado com a imagem estátua. E ali eles tiveram, Deus lançou, né, uma praga sobre eles tiveram doenças seríssimas, e eles devolveram a arca. Eles devolveram a arca. Então, para vocês verem, né, como o poder do nosso Deus, ao ponto do próprio inimigo falou, também não quero, leva de volta. Né? Nosso Deus, ele é assim. E versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então, o rei, ele pede para que separem esses jovens talentosos, né? Jovens bonitos, de boa aparência, que tivessem, né, como são, no caso aqui, foram príncipes e nobres, de famílias, eram príncipes de famílias nobres, famílias importantes, eram jovens estudiosos, jovens inteligentes, com 14, 15, 16 anos, eles já conheciam a Torá. Eles já conheciam a Torá. Os jovens, né, na cultura judaica, as crianças aprendem a ler através da Bíblia. Então eles aprendem de cedo a Torá. Então já eram pessoas, Daniel já era bem conhecido dentro da palavra, dentro da lei. Não só ele, como os amigos dele, né? Determinou, versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das filhas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo do qual assistiriam diante do rei. Eles iam passar por uma breve faculdade de 3 anos. E entre esses jovens, se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 filhos de Judá, 4 descendentes da tribo de Judá. Dentre de todos os jovens, Deus escolheu os 4 judeus da descendência de Judá, da tribo de Judá. Você vê aí que Deus, né, já tem demonstrando, né, a sua preteridade pela tribo de Judá, que hoje é a tribo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Maria era descendente da tribo de Judá, José era descendente da tribo de Judá. Assim como Deus escolhe, separa.
7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Nabucodonosor, por meio dos seus estudos, queria mudar, alterar a identidade daqueles 4 jovens. Primeiro ele mudou os seus nomes, colocando nomes que remetiam a divindades pagãs babilônicas. Depois ele queria mudar os seus costumes para costumes pagãos por meio da alimentação. Então ele queria modificar, ele queria apagar a história do judeu. É isso que eu entendo. Você quer aniquilar um povo, muda o costume dele, muda a cultura dele. Aí você extermina por total aquele povo. É assim a gente no mundo. Você vê que essa dificuldade, a gente está vivendo a nossa vida, quem não nasceu no berço evangélico, quando vem para o evangelho, tem que mudar tudo. Muda tudo. É claro que hoje nós não vivemos debaixo da lei, nós não temos restrições alimentares, mas nós temos o jejum, que é um tipo de restrição. Não é verdade? Nós temos costumes no evangelho que lá já tinha. Não tinha costume de nada, de jejuar, de orar, de se consagrar, nenhum tipo desse tipo de costume. E é a mesma coisa quem está aqui vai para lá. Quem nasceu no evangelho e quer experimentar o mundo, esquece de tudo. Por quê? Se contamina com as coisas do mundo. E nesse caso aqui, eles queriam contaminar Sadraque, Mesaque e Abednego com essa cultura pagã. Eles queriam exterminar tudo que remetia à questão do judeu. Amém? Daniel, aí vamos ver os significados. Daniel significa em hebraico príncipe ou juiz de Deus, né? Mudou para Beltesazar, que significa príncipe de Bel. Este nome, Beltesazar, é uma variante do rei Beltesazar. Homenageia uma das principais divindades da Babilônia. Ou seja, estavam ali colocando, é igual você vai para espiritismo, né? Centro, essas coisas lá, você é cavalo, você é de lá, você mudam, né? Desfigura, né? Você não tomar esse lugar, então, suas vestes mudadas, então era isso que eles queriam impor sobre esses jovens. A Ananias significa misericórdia de Jeová, sendo uma variação do original do nome do apóstolo amado João. Mudou para Sadraque, possivelmente significa ordem de Acu, o deus da lua, uma forma mais ou menos disfarçada de Marduk, um dos principais deuses da Babilônia. Misael, que significa quem é como Deus. Mudou para Mesaque, que significa quem é como Acu. Ou seja, eles conheciam, né? Eles colocaram praticamente quem é como Deus. Então, quem é como o Deus pagão dele? Acu. Então, eles eram maliciosos, tudo planejado. Azarias significa a quem Jeová ajuda, ou Jeová ajudará. Mudou para Abednego, significa servo de Nego. É o mundo, irmãos. É assim mesmo. E esse costume de colocar novos nomes se dava em casos em que a pessoa passava para novas condições de vida ou adquiria novos relacionamentos. É muito comum no Velho Testamento. Isso é algo que Deus, desde o princípio da criação, fez. Dar nomes é Deus que foi Adão, Eva, não foi Deus que deu esse nome a eles. E depois Deus deu o poder de Adão poder colocar nomes nos animais. E logo depois nós vemos Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. Ali, lá em Gênesis 17, versículo 15, tem essa informação. Porque ali é o início de uma nova aliança, de uma nova história. Mas uma história bonita, não de humilhação. E Sarai para Sara, mãe de muitos filhos, né? mãe de nações. Hadassah para Esther, a rainha, que mudou toda a história do povo, né? Veio logo depois, né, desse processo aqui, vem Esther. Nesses casos seriam planos divinos, como parte de uma nova aliança.
Esses nomes assim impostos geralmente designavam honra dada à pessoa que os recebia. Tem também o caso de José, quando se tornou governador do Egito, passou a chamar-se Zefenate Pardeia, que quer dizer Deus salva. Os judeus sugerem que esse nome significa o revelador de segredos, porque José tinha um dom excelente. Ele sonhava e tinha esse dom de interpretação de sonhos. Então, ou para comemorar algum acontecimento interessante, ou uma homenagem ao Deus adorador por quem os impôs. Que foi o caso dos 4 jovens, né? Que eles estavam querendo, eles foram lá, saquearam. Pegam 4 jovens lindos e maravilhosos, agora eu vou ofertar esses jovens a essas entidades. Foi isso que eles fizeram. Só que no versículo 8, vamos ler, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Coisa maravilhosa. Daniel, ele percebeu, ele sentiu que aquilo poderia contaminar. Eles eram jovens, adolescentes, no final da adolescência. E aquilo poderia mudar a cabeça deles. Mas Daniel, ele já tinha sido instruído na lei dos profetas, nas leis do Pentateuco. Ele já conhecia a palavra de Deus. E os babilônicos, eles eram conhecidos por sua crueldade, por sua falta de afeição. Mas aqui houve a intervenção divina. No versículo 9, o próprio Deus intervém. Porque, como a gente sempre diz, Jesus conhece o nosso coração. Ele viu que no coração de Daniel havia essa sinceridade, essa pureza. Ele não quis se contaminar. Ele planejou, não vou comer. Pediu e foi aceita a petição dele. Porque foi Deus que tocou no coração do chefe do eunuco, né? E outro ponto, Daniel, ele se manteve dentro desse propósito, ele se manteve fiel a Deus. Irmão, você pode estar onde você estiver. Você pode estar no meio de... às vezes a gente tem essas experiências, às vezes a gente tem parentes que ainda não são cristãos, que ainda não se converteram. Aí você chega lá, tem música, tem bebida, tem palavrão, tem conversa fiada, tem tudo. Não é verdade? Você não vai deixar de ir porque é um familiar seu que você ama, né? Às vezes é um pai, uma mãe, um irmão. Você não vai deixar de ir para desagradar, não é verdade? Não é questão que a gente queira agradar, não é essa a intenção. Mas se você está disponível, você pode ir. Agora, você opta se você vai ceder ou não àquela tentação. Você opta se você vai participar ou não. Você pode sentar lá e beber teu refrigerante, comer teu docinho, teu bolinho. E glória a Deus por isso. Bater um parabéns, tchau, benção, tô indo. Mas você não vai deixar de estar com sua família. Mas você vai se manter firme e fiel diante do Senhor. Você não vai se contaminar, né? A gente tem que ter isso na nossa mente. A palavra de Deus diz que as más conversações, elas contaminam. Se aquela conversa não é agradável, sai de perto, procura uma outra pessoa para bater um papo, né? Muda o assunto, porque a gente se corrompe. É a mesma coisa que você, quando você ouve alguém falando mal de você. Aí você, o que você faz? Aquilo penetra no teu coração, a ira já transborda, ela nem brota, ela transborda. Não é assim? Então a gente tem que guardar o quê? Nosso coração, primeiramente nosso ouvido, para não receber, e o nosso coração, para não virar uma raiz de amargura diante daquilo que se for ouvido. Então, para a gente não se contaminar com o mal, que é a ira, que é a raiva, que é a mágoa, que é esses sentimentos que não glorificam a Deus. Outro ponto, Daniel sabia que seria por um tempo determinado o exílio. Apesar de não ter informações de sua morte, né, não assim, então, acredito que ele pensava que sairia de lá e voltaria para sua terra. Daí eu fui pesquisar e tem informações de que Daniel morreu com 85 anos
em Suzã, na Babilônia, na própria Babilônia, sobre o reinado de Ciro, né? De Dário. Então eu acredito, porque ele era conhecedor da palavra, gente. Ele leu Jeremias, sabe o que está escrito? Jeremias, abre aí, capítulo 25 de Jeremias. Versículo 9 e 11. Do 9 para o próprio 11. Que diz assim o 9: convocarei todos os povos do norte, aqui ele está falando, né, de Nabucodonosor, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, em uma ruína permanente. Versículo 11: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então Daniel já foi ali conhecendo essa profecia, que Nabucodonosor iria invadir, que levaria eles cativos para outra terra, e que esse cativeiro duraria 70 anos. Que coisa, né? Deus tinha um propósito e ele cumpriu. No versículo 10 diz assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele no vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para como rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, haja com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveria beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. É interessante, né, a gente observar que os dons foram dados por Deus, e Deus nos capacitou dentro desse período. Por isso que a gente fala o quanto é importante nós jejuarmos. É muito importante o jejum. O jejum ele tem a função de nos aproximar de Deus, de nos purificar, de nos santificar. Né? O Senhor, eu já vi casos de pessoas que jejuaram. Eu jejuei para ser batizada no Espírito Santo durante muito tempo. Eu nem perdi a conta. Porque eu passei por uma denominação que os cultos eram na parte da manhã. Então eu já ia no propósito. E tinha um dia específico de busca, né? Tem igreja aí que tem um dia específico para buscar. E na minha inocência, na minha pureza, eu ia nesse culto buscar o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor me batizou. Então, o Senhor, Ele sonda os nossos corações. A intenção é boa, é agradável. No fim, minha filha, eu vou te dar. Deus, Ele dá habilidades. Eu lembro também uma situação que eu vi, que eu fiz, né, o curso, né, para tirar a habilitação. E no dia da prova, eu já conhecia que o jejum é poderoso, eu fui de jejum para a prova. Lá no autódromo a prova. De manhã, fui eu no propósito. Cheguei lá, né, o instrutor não levava fé em mim, né, sabe, né,
levar muita fé. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições. Eu falei, meu Deus, eu vou jejuar porque eu preciso passar nessa prova. Irmãs, eu fui no propósito. O instrutor que eu peguei era uma bênção. Ele, nossa, Luciana, você está ótima, que bom. Aí teve uma parte que tinha que fazer uma curva, voltar para o ponto de partida. Eu não sabia passar a marcha. Eu sei que embolei na marcha lá e, só treina isso só mais um pouquinho, tá, Luciana? Eu falei, tá bom. Aí quando eu desci, tá aprovado. Eu falei, Jesus, no outro tempo passaria? Não. Era Deus fluindo na minha vida. Depois o instrutor falou que ele mesmo não dava crédito que eu passaria. Eu falei, olha que humilhação. Aí no serviço, porque era um grupo de meninas, né, que eu trabalhava em loja e a gente comprou um pacote, todo mundo junto, né, fizemos esse pacote. Aí teve uma pessoa que falou assim, se a Luciana passou, eu vou passar também. Ficou reprovada. Por quê? Deus que eu servia me abençoou e eu passei. Ela me esnobou, me humilhou. Mas se a Luciana passou, eu vou passar também. Não passou, ficou reprovada. Porque Deus não se agrada, a gente precisa ter essa noção de humildade, né? Não, você passou, amém, Deus te abençoe. Aí eu quero passar agora por mim, Luciana. Tinha que, no mínimo, ter essa humildade, não é verdade? A gente passa humilhação, né? Enfim. Então, ali, eu creio no poder de Jesus. Eu creio mesmo. E Daniel, ele foi aceito nesse propósito, ele foi aceito. Comer só legumes durante 10 dias. Não, foram mais dias, né? Foram os primeiros 10 dias. Depois eles ficaram jejuando. Acho que até o dia da prova, não sei, ou foi a vida toda, Deus sabe. Aqui não fala, né? Mudar a alimentação, isso. Então a gente vê que o Senhor ele aprova os nossos propósitos. Ele colocou aquele propósito no coração de não se contaminar. O Senhor honrou a fé deles. O Senhor derramou o dom sobre eles, habilidades, né? O dom de revelação. Ele não aprendeu com os astrólogos de lá. Ele não aprendeu com os magos de lá. Foi Deus que deu o dom a ele. Vamos agora para o versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Chegou o dia da prova. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Passaram na prova. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Aqui na Bíblia está Ciro mesmo. Deve ser por isso que eu coloquei. Amém? Terminou? 21? Terminou? Então, quando a gente se coloca, né? Fluiu. Quando a gente se coloca na posição, dá vontade de estudar mais, gente? Que bom. Quando a gente se coloca na posição, né? Quando a gente realmente expõe para o nosso Deus a nossa fé, eu creio, Senhor, o Senhor vai mudar minha vida, eu vou fazer esse propósito para ti, o Senhor lhe honra. Ninguém era tão especial naquela província como Daniel e como os outros. Eles se tornaram os melhores. É estudo, né? É estudo. Eles se tornaram melhores. Eles agradaram a Nabucodonosor e não se perderam e não se contaminaram. Então vocês vão, no capítulo 2, vai ter continuidade, né, desse período de exílio deles, como foi, né, o dia a dia. Então não volte na próxima terça-feira, que nós estaremos ministrando o capítulo 2, amém? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse estudo, né? Um capítulo facinho, assim, facinho pode dizer, né, gente? Mas não vou não, foi difícil. Não é assim nada. Mas assim, 21 versículos, né? Tá bom, já ministramos 42 versículos.
E é muito bom.